alegria que nós nos reunimos hoje. Estamos com a presença da nossa querida Patrícia Costa, que é lá do Lar de Maria. E Patrícia vai falar sobre as aflições, as causas atuais das aflições. Então, um assunto muito pertinente, não é? Principalmente ao momento que nós estamos vivendo. Muitos estão vivendo aflições, mais do que antes, né? Com essa pandemia. E a depender de como nós procuramos administrar a situação, aí é que nós nos afligimos mesmo. Então, vamos estar atentos ao que a irmã tem a nos trazer hoje e vamos pedir para que o nosso irmão. Deixa eu me ver aqui quem é que eu vou convidar para fazer a prece. Pastor Rafinha, a prece. Vamos lá, Claudinha. Então, vamos agradecer a Deus, vamos respirar fundo, nos conectarmos ao nosso Pai, ao Criador, ao grande Espírito que está sempre a nos zelar em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor, nosso Deus, esteja sempre cuidando de nós, dando todo o amor e o carinho possível para que possamos compreender as necessidades espirituais que chegam até nós, principalmente neste momento, enquanto encarnados, que estamos passando por esta experiência encarnatória, neste momento de pandemia. Agradecemos, Pai, esta oportunidade desta reunião, que será nos passadas informações, reflexões, para que possamos compreender um pouco mais sobre o que Tu queres de nós, sobre o que precisamos buscar nas nossas vidas para sermos seres melhores, para sermos pessoas mais capacitadas, intelecto, moralmente, e assim nos aproximarmos da verdadeira compreensão espiritual, que é a compreensão do amor e da caridade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, muita paz, muita luz. Que assim Que assim seja. seja. Bom, como todos já sabem, nós estamos gravando as nossas palestras todas as semanas, tá certo? Então, o trabalho está sendo todo gravado. Nós pedimos para que todas as pessoas deixem o microfone desativado, para não ter nenhuma interferência. E na necessidade de falar, se alguém quiser fazer alguma interrupção, fazer alguma pergunta ou alguma colocação, esteja à vontade, tá certo? Então, Patrícia, a palavra é sua. Bom trabalho, minha irmã. Obrigada, quero começar, né, agradecendo o convite de Claudinha aí, um abraço em todos que fazem parte, né, os trabalhadores do Semeador do Bem, e para mim é uma alegria muito grande estar, não é, contribuindo de alguma forma para que nós possamos, assim, estarmos juntos, né, embora nessa distância, mas nesse sentimento, nessa troca de sentimento. E eu quero começar dizendo que a paz do Cristo esteja com todos nós, para que a gente possa, assim, nesses breves momentos que a gente vai passar aqui junto, nessa conversa que a gente vai ter acerca desse assunto, que a gente possa, assim, colher o melhor possível, que a gente possa, ao longo do tempo, colocar em prática, que nós sabemos que já temos muito conhecimento. Ninguém pode dizer que não sabe. Cada um, dentro do seu conhecimento, já tem essa capacidade do sentir e, ao longo do tempo, não apenas sentir, mas do agir, do pôr em prática os conhecimentos que nós já temos, que a doutrina espírita nos esclarece, nos amplia, né, o véu, nos amplia esse horizonte de oportunidades. Então, cabe a cada um, né, dentro daquilo que já acredita, dentro daquilo que já conhece e já se sente capaz, colocar em prática no seu dia a dia. O tema é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo é o maior capítulo do Evangelho, né?
Não sei se algumas pessoas já observaram, se todos já observaram isso. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é Bem-aventurados aflitos, que é o capítulo 5. Esse item especificamente que a gente vai conversar é o item 4, né? Causas atuais das aflições. Primeiro, a gente pode começar dizendo o que vem a ser aflições. Então, segundo o dicionário Aurélio, é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa. Quer dizer, resumindo, né, essa questão aí, é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa. Mas o que vem a ser aflição na visão espírita? O que vem a ser aflição? Será que ela só é isso? Ou tem algo mais em que a gente pode se esclarecer, não é? Então, na visão espírita, as aflições representam a oportunidade de reajuste perante as leis de Deus. Porque nós estamos inseridos na lei de Deus. As oportunidades que nós temos todos os dias é porque Deus nos faculta a possibilidade. O que diferencia uma pessoa da outra com relação às questões das oportunidades é que algumas, ao longo do caminho, não é, vão colocando pedras e encontram em muitas dificuldades para que essas pedras sejam tiradas e elas possam caminhar, digamos, de uma forma mais precisa, mais correta. Então, essas pedras são representadas pelas dificuldades. Agora, que dificuldades são essas? Será que as dificuldades que a gente encontra ao longo do caminho são dificuldades produzidas por pessoas? São dificuldades que a própria lei de progresso ou a própria interpretação do que nós temos diante da vida é quem faz com que essas pedras, digamos assim, fiquem maiores ao longo do nosso caminho, ou elas podem ser interpretadas na visão espírita, não é? Uma visão espiritual como as oportunidades que nós temos, que identificamos aquela pedra no nosso caminho, mas que nós temos aquela sensibilidade ou aquele sentimento de que somos capazes de transpor essas pedras representadas pelas nossas dificuldades, onde nós vamos adquirindo conhecimento ao longo do tempo e visualizando essas aflições numa interpretação totalmente diferente, não apenas voltada para o sofrimento como algo que não possa ser aliviado, como algo que não possa, digamos, ser sanado. E, em se tratando dessa encarnação, nessa oportunidade que nós estamos tendo, que é justamente essas aflições dessas causas atuais, significa dizer que nem tudo que estamos vivenciando hoje de uma forma negativa na nossa vida é algo que veio do nosso passado de reencarnações anteriores. Muitas das dificuldades que nós encontramos são produzidas nessa existência. Poderia ter sido sanada, poderia ter sido evitada, poderia ter sido menos sofrida, menos aflita, mas como nós temos a nossa escolha através do livre-arbítrio, então a gente vai transformando a pedra em montanha de dificuldades. Está inserido nessas aflições, a gente percebe, a mágoa, não é? A mágoa é algo profundo onde a aflição está contida nela. Porque quem se sente magoado, naturalmente, está em aflição. A mágoa é algo tão difícil de ser trabalhado que tem pessoas que passam anos e anos e anos e quando lembram daquele momento infeliz, ainda vivendo na aflição, vem causando nela uma mágoa, é como se aquela situação tivesse acontecido naquele dia. Não sei se vocês, quem quiser perguntar aí, se estiver nas minhas faculdades, né?
de responder, estamos aqui para a gente interagir da melhor maneira possível. Então, fiquem à vontade, quem quiser perguntar. E como a gente tem a mágoa dentro dos nossos sentimentos, fica difícil de ser trabalhada a forma diferente, não é? Que é justamente a questão onde a gente vai visualizar esse sentimento de mágoa, trocando esta mágoa, digamos assim, trabalhando o sentimento contrário, que é o do perdão, mas tem pessoas que têm grandes dificuldades. E nessa dificuldade é que vai encontrar as aflições, nela vai causando outras enfermidades que começam no campo emocional, mas que depois passa para o lado psicológico e vai desaguar no corpo físico. Porque tem pessoas que têm tanta aflição, têm tanta mágoa, tanto rancor, não é? Vive com uma angústia tão grande que sai do lado emocional esse sentimento e chega a causar uma dor física. Não sei se algumas das pessoas que estão aí assistindo já passaram por essa experiência de ter uma aflição tão grande, uma angústia tão grande, guardar uma mágoa tão grande, que ela chega a causar uma dor física. Então, a mágoa é um sentimento que precisa ser trabalhado com um reajuste espiritual, para que a gente possa se refazer espiritualmente e também nesse sentimento, né, de resgatar o algo bom que existe dentro de nós. Então, tem pessoas que gostam de colecionar sofrimento. É aquela em que você vai conversar com ela e vai perguntar como é que ela está e ela vai dizer, você nem sabe. Faz 30 anos que eu não esqueço que determinada pessoa me magoou, que determinada pessoa ficou, não é, causando mal e que eu não esqueci, e me causou uma mágoa tão grande que a sensação é sempre que foi hoje que aconteceu isso, embora já faça muitos anos. Quando estamos passando por um sofrimento, a sensação que nós temos é que o tempo parou. E a gente só vai viver aquilo. É como se o tempo parasse e nada à nossa volta importasse para a gente. E é justamente nessa situação em que muitas pessoas, não é, vibram nessa faixa negativa e vão coletando doenças para a sua vida. E não é nada que está relacionado às encarnações passadas. É tudo dessa encarnação, dessa vida atual que nós estamos vivendo. Como é que nós podemos identificar quando algo vem do nosso passado, de reencarnações passadas, ou quando ele é adquirido nessa encarnação? Como é que a gente pode identificar isso? É pelo sentimento que se emprega naquilo que está se vivendo. Muitas pessoas têm uma sensação, digamos assim, na convivência, principalmente se tratando na convivência com as pessoas mais próximas, em particular com os nossos familiares. Então, ela tem aquela sensação de que naquela convivência que ela tem com aquela pessoa, aquela mágoa que ela tem com aquela pessoa, aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de angústia, aquele sentimento negativo que ela tem para com aquela pessoa com a qual ela convive, é um sentimento tão profundo de uma sensação de como se aquela pessoa a tivesse magoado ou a tivesse feito sofrer, não nessa encarnação. É algo que você guarda no espírito e vem com você, não é? E essa sensação permanece nessa vida atual. De forma contrária, quando a gente percebe que é nessa situação atual que a gente percebe, é quando você tem aquela mágoa daquela pessoa, mas que você trabalha o perdão e consegue se libertar com uma maior facilidade. A facilidade que você tem de fiquei magoado, mas depois aquilo passou. Aquela pessoa voltou a ser para você
normalmente como ela sempre foi. É aquela situação em que você se sente dizendo assim, eu perdoei de coração e esqueceu realmente e aquilo não vai mais te causar aquela angústia. Geralmente pessoas que têm dificuldades, né, de esquecer, porque para se ter uma vida presente, digamos assim, bem trabalhada, bem resolvida, bem aproveitada, necessário se faz romper com o nosso passado. O nosso passado não significa dizer que foi das reencarnações passadas, não. O nosso passado, nessa vida presente, em alguns anos que isso ocorreu. Então, quando a gente consegue romper com esse passado negativo, romper com essa mágoa que nós guardamos ao longo dessa existência, não é? E que a gente consegue trabalhar o sentido contrário, então nós temos aquela sensação boa, prazerosa, é um alívio. Quem nunca teve essa experiência de estar angustiado, de se sentir magoado, às vezes causa até uma revolta, mas que, como nós temos o conhecimento e a nossa capacidade de sentir a questão a ser trabalhada contrária, que é justamente o amor, então faz com que a gente consiga perdoar e se perdoar. Sair da angústia para o sentimento do perdão. Sair da aflição para a sensação de felicidade. Porque a sensação de felicidade é algo prazeroso que causa em nós uma sensação maravilhosa. Inclusive, quando nós perdoamos, conseguimos perdoar de coração, e a gente sai desse sentimento de angústia, a gente se sente renovado. Até o nosso corpo físico se renova. Até a nossa imagem diante das pessoas. Não sei se vocês já passaram pela experiência de alguém chegar para você e dizer assim, você está tão bem, você está tão jovem, não é? Está assim produzindo, emanando para as pessoas aquela sensação de felicidade, aquela sensação de prazer, de bem-estar, porque nós emanamos para as pessoas essas energias. Elas podem ser positivas ou negativas. Então, se você está bem, o que é que você vai oferecer para as pessoas? É justamente esse sentimento que você está sentindo. Quando não, o contrário, nós também vamos oferecer. Então, as aflições, elas estão voltadas para o trabalho interior de grande reflexão para a nossa vida, onde, quando nós trabalhamos esse sentimento contrário para que a gente se renove e possamos usar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível, o que é que vai acontecer? O primeiro beneficiado somos nós. É a caridade para conosco mesmo. Então, nessa aflição, a gente vai encontrar um sentimento maior, que é de refazimento espiritual, para uma reconstrução daquilo que nós estávamos sentindo de forma negativa, mas que a gente trabalhou de uma forma onde pudéssemos viver em harmonia conosco mesmo e oferecer essa harmonia para as pessoas na qual nós convivemos. A aflição, ela pode ser vista como um reajuste. Por quê? Porque é nos reajustes em que a gente vai pontuando aquilo que nós precisamos para melhorar as nossas condições espirituais e morais. Sabemos que temos um passado delituoso, porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui encarnados, né, nessa nova oportunidade. Então, se estamos aqui, é para refazimento, é para reconstrução. Em alguns casos, estamos resgatando. Em outros casos, nós estamos numa provação. O resgate, muitas vezes, é representado pela revolta. É quando nós não aceitamos aquilo que estamos vivenciando nessa encarnação. E a prova é quando a gente transforma o resgate, não é? Aceita como provação, porém,
não nos acomodamos na circunstância, porque nós temos o livre-arbítrio para ampliar essas questões e trabalhar dentro do nosso livre-arbítrio a nossa melhora espiritual. Então, isso também vai desaguar no corpo físico. Um dos sentimentos que nós temos é um sentimento chamado anedonia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, justamente por conta dessa questão da aflição. Quando a gente está vivendo esse sentimento de anedonia, significa deixar de ter prazer naquilo que nós mais tínhamos prazer. Não sei se algum de vocês já passou por essa experiência ou está passando, ou tem alguém próximo que vocês visualizam isso. A anedonia é o sentimento de deixar de sentir prazer naquilo que você mais sentia prazer. Vamos dar um exemplo. A pessoa gostava muito de ir à praia, de se divertir, de sair com os amigos, coisas que te davam prazer, mas que quando você está nesse sentimento anedônico, você perdeu aquela vontade, não é, de praticar ou de sentir aquilo que você gostava tanto de fazer. Então, aquilo que te dava prazer já não dá mais. Esse sentimento, ele pode ser agravado até chegar no estágio da depressão. Então, geralmente, pessoas que estão vivenciando uma aflição, elas estão envolvidas nesse sentimento anedônico. Porque quem está na aflição não vê algo a mais ou prazeroso, além daquele problema que ele está vivendo. Vamos dar um exemplo assim bem prático. Você está vivendo uma situação muito conflituosa e alguém vai chegar para você e vai dizer assim, vamos sair, vamos conversar, convida você para fazer aquilo que você mais gosta. E você vai responder para aquela pessoa, olha, se fosse em outros tempos, quando eu não estava passando por esse problema, isso me daria o maior prazer. Mas hoje eu não estou vendo nada que me desperte esse prazer, porque eu estou tão aflita, estou com tantos problemas, que nada disso vai me causar essa sensação de prazer e eu não tenho vontade. Então, essa pessoa está caminhando para um início de uma depressão. Não significa dizer que quem está vivenciando essa situação de anedonia vai entrar em depressão. Por quê? São sintomas que a gente sente, mas que naturalmente, se você já tem como trabalhar, já identifica, não é? Esse sintoma naturalmente, então você já vai trabalhar o lado contrário. Naquele dia que você estiver sentindo a maior vontade de ficar em casa por causa dos seus problemas, não estiver mais querendo botar uma roupa nova, nem sair, nem se arrumar, este é o dia como terapia, digamos assim, como dica, podemos dizer, que você, mesmo sem ter vontade, procure fazer. Ah, mas eu não estou com vontade de sair. Ah, mas eu estou com tantos problemas que nada disso me dá mais vontade. Não tenho mais vontade, não. É aí onde a gente tem que se esforçar, pelo menos um pouco. Naquele dia em que estiver querendo ficar dentro de casa, sem sair para canto nenhum, que nada vai fazer você mudar de ideia, nesse dia que pelo menos nós temos que nos esforçar para ligar para alguém, pegar um livro para ler, algo para assistir, uma boa música, um bom texto, não é? Tudo isso que mesmo quando nós não estamos dispostos a fazer, mas cabe o esforço para que a gente possa trabalhar, né, esse sentimento contrário. Então, cada pessoa vive no seu universo de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu entendimento. E ainda há aquelas que estão vivendo a aflição, onde elas dizem, sabe por que eu estou assim? Sofrendo? Sabe por que eu estou passando esse momento difícil? É porque eu convivo com uma pessoa dentro da minha casa, ou a minha família, ou algumas pessoas que me causam isso. Ninguém pode melhorar
ou sair dessa circunstância, ou se esforçar, por mais que tenham situações externas que provoquem essa aflição na sua vida, mais do que você mesmo. Então, não cabe culparmos o outro, porque todos nós somos capazes de mudarmos e transformarmos a nossa vida. Todo sofrimento, toda aflição, toda angústia, o remorso, todo esse conjunto de conflitos que nós estamos vivenciando é para que a gente reflita melhor. Porque cada um tem que fazer a parte que lhe cabe. Cada um dentro das suas possibilidades e procurando não culpar o outro das suas sensações de fracasso. Quantas pessoas não estão passando por aflições hoje dessa sensação de fracasso? Então, elas buscam mecanismos de fuga através das medicações. Vai para as clínicas terapeutas, onde aquele terapeuta está ali tentando ajudar, mas torna difícil porque a própria pessoa não se ajuda. Então, se isso está acontecendo, fica difícil trabalhar um sentimento contrário, não é? Para que a pessoa possa se sentir melhor. E Jesus, justamente, numa das passagens, disse: felizes os aflitos, né? Porque serão consolados. E a gente precisa perceber quem são os aflitos. Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, quem são os doentes? Todos nós somos doentes da alma, precisando desse auxílio, precisando desse socorro. Muitas vezes nos fazemos de coitadinhos para chamarmos a atenção das pessoas. Em verdade, essa situação de coitado fica difícil para que a gente possa visualizar o que eu devo fazer para melhorar a minha vida. Como é que eu posso fazer para mudar essa referência negativa que eu tenho? Então, nessa reflexão dessa questão da aflição, a gente vai perceber que esse sentimento que nós temos, só quem pode mudar somos nós mesmos. Então, nós temos muitos recursos. Nós temos a doutrina que nos esclarece, mas não colocamos em prática, mesmo com muito conhecimento que nós já temos. Porque na hora que a gente vai para tentar a prática, nós desistimos, nos acovardamos diante das circunstâncias. Culpamos as pessoas pelos nossos fracassos, pelos nossos sentimentos negativos, pelas nossas angústias. E trabalhar esse sentimento de angústia cabe a cada um de nós dentro dessas possibilidades, né? Como é que a gente pode ter esse sentimento renovado? Quando é que eu vou olhar para mim mesma, ter coragem de olhar para mim mesma e buscar renovar esses sentimentos? É quando nós percebermos que não estamos aqui o tempo inteiro passando férias. Cada um aqui vem com um planejamento espiritual. Cada um já vem com uma bagagem de conhecimento. Cada pessoa já vem com algo em que vai ser trabalhado nessa existência atual. Porém, as ferramentas, muitas vezes, que nós usamos, são ferramentas que não cabe utilizarmos porque não temos a coragem de agir de forma diferente. É por isso que nós caímos nas aflições. Queremos que as pessoas resolvam os nossos problemas, porque não temos coragem de resolvê-lo. E tudo isso, quando a gente vai percebendo, o tempo está passando. E o tempo passa e a gente tem aquela sensação de que poderia ter feito melhor, que poderia ter agido de forma diferente, que poderia ter ido buscar mais com a capacidade que nós já temos, com o conhecimento que nós já temos, mas nada disso nós fizemos. Então,
as aflições é o refazimento, muitas vezes, daquilo que nós deixamos de fazer. E nem sempre é nas outras encarnações. A pedagogia divina, ela é tão sábia, não é? Que ela dispõe de muitos recursos para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades através do livre-arbítrio, porque nós estamos inseridos na lei de progresso. Quais seriam essas potencialidades que a gente poderia utilizar como ferramenta para que a gente pudesse trabalhar, não é, essas aflições e transformá-las em oportunidades e transformá-las em algo positivo para a nossa própria vida? Primeiro, começando a mudar o nosso pensamento. Quando a gente começa a trabalhar e a mudar o pensamento, transformar o pensamento negativo em algo positivo na nossa vida, porque o pensamento, quando trabalhado, ele sai do campo das ideias e vai para o agir das ações. Então, se eu estou pensando negativo, naquele momento que eu estou vivendo aquela aflição, mas eu consigo trabalhar de forma contrária e transformar esse pensamento negativo em algo que vai ser prazeroso para a minha vida, então eu já estou utilizando da pedagogia divina através dessa potencialidade que eu já possuo, não é? No meu livre-arbítrio e no meu entendimento, para favorecer a mim mesmo. É caridade para consigo. Então, como é que eu faço para mudar esse pensamento? Começando a adicionar e a todos os dias tomar uma dosagem de fé. Porque quem todos os dias já acorda tomando uma dose de fé, já vai transformar o pensamento. E esse transformar o pensamento vai multiplicar as suas ações, fazendo com que essa aflição que nós estamos vivenciando agora, ela, ao longo do tempo, vá sendo amenizada e muitas vezes sanada. Sem contar que tem pessoas que sofrem por antecipação. Às vezes, nem vai acontecer aquela situação, não é? Tão trágica como a pessoa imagina, mas ela já sofreu, ela já se angustiou, ela já criou tantas coisas negativas na sua mente, já produziu tantos pensamentos negativos, que até causa uma sensação, não é, de desgaste emocional. E quando o tempo vai passando, nem aconteceu. Aquela resposta que ela acreditava que ia ser negativa, não foi. Aquele sentimento que ela acreditava que não ia ser resolvido, se resolveu. E ela se desgastou, digamos assim, sem ter motivo. Então, até isso a gente precisa ter a disciplina, não é? O livro Leon Denis, naquele livro Leon Denis, não sei se vocês já leram, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que só se reforma o caráter quando muda o pensamento. Isso não é verdade. Porque quando o homem começa a mudar o seu próprio pensamento, ele vai reformando o seu caráter. Porque acompanha a lei do progresso. Quando nós estamos aflitos, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, não é? Estão coniventes com tudo aquilo que está à nossa volta. Tanto que quando a gente está feliz, o nosso pensamento só começa a ter coisas boas, né? A gente começa a fazer projetos, começa a ficar com harmonia, e tantas coisas a gente coloca à nossa volta, mas o contrário, quando estamos em aflição, acontece da gente não fazer isso. Então, cabe a cada um ter esse sentimento e colocar em prática. Quando estamos vivenciando esse sentimento negativo, justamente quando a gente falou anteriormente, com relação à anedonia, causa-nos um mal-estar, uma sensação de que aquela situação não vai se resolver. Então, nós sofremos muito por antecipação.
sofremos até muitas vezes algo que nem vai acontecer. Quando acontece isso, a gente está sofrendo duplamente. Não é? Então, como é que a gente pode ver a origem desse mal? Dentro de nós mesmos. As aflições começam em nós. Então, a origem do mal, desse sentimento, né, de estar difícil, de ser incapaz, de estar angustiado, sentimento de mágoa, sentimento de rancor. Não é? Aquela pessoa que guarda rancor dentro de si está sempre vivenciando aquela situação negativa. E quando nós temos aquela sensação de prejudicarmos o outro, aquela pessoa nos perdoa, mas a gente não se perdoa. Então, essa aflição vai conosco. Tem pessoas que vivem essa situação difícil há muitos anos e passou a doença do lado emocional para o lado físico. E começam as medicações, vão para o médico e ele vai dizer, você precisa tomar esse remédio. A sensação de aflição causa em muitas pessoas insônia, pessoas que têm dificuldade de se desprender na hora de dormir, não é? É justamente pessoas que vivem essa circunstância de aflição, mas que têm dificuldade. Então, geralmente tem insônia. Outras pessoas que também estão encaixadas nessa circunstância aí são as pessoas que têm ansiedade. Quando você está muito ansioso, você não consegue, digamos assim, esperar para que aconteça. A pessoa ansiosa geralmente atropela as situações. Vivem com uma sensação de que algo vai acontecer, aquela sensação estranha dentro delas mesmas, e que elas não conseguem, não é, trabalhar o sentimento de calma, um sentimento de saber esperar. Então, tudo isso é pontuado pelas nossas aflições. As doenças, muitas pessoas estão passando, não é, por momentos de enfermidades, são causadas muitas vezes pelo nosso excesso, não é, daquilo que a gente faz, digamos assim, em exagero. É a falta de moderação. Os excessos causam, não é, as doenças, e a gente vai dar um exemplo assim bem claro. Nós sabemos que não podemos comer determinados alimentos, mas insistimos em comer. Sabemos o que aquilo vai acarretar na nossa vida. Então, depois que a doença aparece, nos causa uma aflição, uma angústia, porque você não consegue, não é, trabalhar daquela forma como deveria aquela doença. Aí, aquilo que poderia ter sido evitado, agora vai ser medicado. Então, tudo é um conjunto de situações. E cada um é que vai sendo e pontuar ao longo da sua existência. Nós somos aflitos pelas nossas próprias escolhas. Jesus disse, na vida tereis aflição. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus disse isso, e venceu o mundo, ele estava fazendo uma reflexão para que a gente pudesse, dentro dessas situações de aflição, termos mais fé, acreditarmos mais em Deus e em nós mesmos, na nossa potencialidade divina, transformadora. Transformar esse lado negativo em algo positivo para que a gente possa caminhar melhor na vida. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas digamos assim, nesses momentos que a gente está vivendo aqui, nessa nova oportunidade, mas que pela nossa invigilância nós provocamos aquela situação na nossa vida e naturalmente vamos ter que colher aquilo que nós provocamos. Então, se a doença chega, poderia ter sido evitada. Se
problemas chegam, poderia, de alguma forma, ter sido evitado, porque pela nossa imprudência, pela nossa falta de vigilância, é que nós buscamos aquela situação e, com isso, não é, provocamos toda aquela situação na nossa vida. Nós sabemos que as leis humanas não conseguem punir a todos, não é? Porque as leis humanas foram feitas pelos homens e são falhas. As leis divinas que estão na nossa consciência, essas seguem o curso do tempo. Elas são reparadoras porque elas estão contidas na lei divina e elas são reparadoras na oportunidade que, ao longo do tempo, vai acontecendo na nossa vida para que a gente possa, não é, reajustar aquilo que nós deixamos ao longo do tempo, as lacunas a serem preenchidas. E a gente pode colocar isso em prática com relação a essa questão da convivência familiar, não é? Quantas pessoas não estão aí entrelaçados nas suas famílias e que estão vivendo essa situação de aflição porque não vivem ou não convivem bem com aquela pessoa? Quantas pessoas que estão aí em união com outras, mas só a união do corpo físico, não tem para com o outro um sentimento de afinidade, um sentimento de amor, é apenas o algo passageiro. Por isso que muitas uniões estão se desfazendo, porque são movidas pelos interesses materiais e pela vaidade, né, que é uma construção nesse corpo físico, nesse campo material que nós vivemos. Quando é algo constituído através do amor, não é passageiro. Ele se perdura, ele se perpetua, ele multiplica, ele ultrapassa as barreiras das dificuldades, mas quando é um sentimento, permanece. Mesmo quando estamos passando por algumas aflições. Então, a família, não é? Digamos assim, é exatamente esse laboratório de experiência para nos testar esse nosso lado de tolerância, nosso lado de perdão, nosso lado humano, nosso lado de nos colocarmos no lugar do outro. Tudo isso nesse conjunto para que a gente viva melhor. Não só no seio da nossa família, mas na sociedade como um todo. E quando a gente se nega, quando a gente foge das nossas responsabilidades, vai, em algum momento, ter que ser chamada a atenção pela própria lei divina, que é para todos nós, e essa lei ela pode vir pautada numa situação de aflição, de sofrimento, de angústia, porque nós nos recusamos, não é? E desistimos, digamos assim, de, dentro daquele contexto familiar, de estarmos ali para nos ajudarmos mutuamente. Então, quando a gente foge das nossas responsabilidades, em algum momento nos será cobrado pela própria lei da consciência de Deus que está dentro de cada um de nós. Então, é essa consciência que nós devemos ter. Precisamos, muitas vezes, passar por algumas dificuldades para valorizar os momentos em que, em alguma situação, a gente deixou passar. Então, quando a gente começa a aproveitar esses momentos, a gente vai perceber o quanto a gente está contribuindo para a evolução do nosso planeta. O quanto a gente está contribuindo para melhorar as condições, né, de convivência na sociedade. E as aflições que venham a acontecer, ela vai ser vista por um outro prisma. Não apenas pelo prisma da dor, pelo prisma do sofrimento, pelo lado do negativo, mas pelo lado da reconstrução, da oportunidade de refazimento, que cada um de nós, dentro do seu conhecimento, já é capaz de perceber. Então, quando Jesus disse, pega a tua cruz
e segue-me. Cada um sabe o tamanho da sua cruz. Mas a cruz representada pelo sofrimento significa dizer que esse sofrimento ali não é para que a gente se acomode ou que a gente perceba e acredite que aquilo ali vai ser uma situação em que não vai passar. O sofrimento representado pela cruz é quando nós colocarmos Jesus como guia e modelo para a nossa vida, essa cruz, mesmo sofrida, mesmo com tantos dissabores, vai nos parecer mais leve, uma sensação mais leve, porque nós já temos uma compreensão com relação a todas as circunstâncias que está acontecendo conosco. A gente não vai ver mais o sofrimento como um sentimento de punição, mas o sentimento de sofrimento como aprendizagem. E quando a gente começa a ver o sofrimento como aprendizagem, uma nova oportunidade de refazimento espiritual, é menos sofrido, é menos angustiante, né? É menos sensação de fracasso, porque a gente já começa a compreender que estamos aqui no nosso planeta, passando pelas dificuldades, mas que nós podemos construir de forma diferente, porque Deus só quer o nosso bem. Para algumas pessoas, a interpretação de sofrimento na situação de uma punição, ainda existe uma necessidade, não é, de ver Deus como algo punitivo, as leis de Deus como algo punitivo para a nossa vida. E ainda deixam de fazer certas coisas por medo e não pela consciência divina. É quando as pessoas deixam de praticar certas coisas e dizem, olha, não vou fazer isso não porque Deus castiga. Muitas pessoas ainda pensam assim. Ainda tem aquela visão de Deus como Deus punitivo. Mas nós que já temos uma compreensão, uma ampliação de sentimento, sabemos que as leis divinas são leis que nos favorecem e que as oportunidades que nós temos de refazimento espiritual estão contidas nessas oportunidades para que a gente se renove a cada dia. Embora nem todas as pessoas ainda pensam assim. Então, existe uma necessidade que cada um dentro do seu universo de compreensão. Mas, no Livro dos Espíritos, quando é perguntado onde está as leis de Deus, ele diz, na consciência de cada um. Então, o sofrimento, quando é trabalhado de uma forma de reajuste, traz para o homem a compreensão da oportunidade para que ele busque nessa oportunidade algo mais para a sua vida de refazimento espiritual e se reconstrua dentro dessas aflições. Então, é quando a gente percebe e tem a consciência de dizer, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu não vou me deixar levar por esse sentimento de sensação de fracasso. Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu vou fazer o possível para que eu possa me libertar, para que eu possa trabalhar melhor, para que eu possa reconstruir, fazer diferente. Porque nas leis de Deus ninguém se perde. Nós não estamos perdidos. Sabemos que cada um dentro da sua compreensão, dentro dos seus limites, porém, as oportunidades são para todos. Então, se não aproveitamos como deveríamos ter aproveitado, mesmo tendo a certeza que teremos umas outras oportunidades através das outras encarnações, mas o momento de fazer é agora. O momento de trabalhar é agora. O momento de refletir e de fazer diferente é agora. Porque Jesus disse, reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho. E o nosso adversário que nos causa aflição é esse que Jesus se referia e que a gente tem que trabalhar. Transformar o adversário em uma oportunidade de refazimento.
Porque se estamos aqui passando por alguma dificuldade, algum motivo tem. Se a gente não está aproveitando como devia, necessário se faz fazer uma reflexão e ver aonde é que a gente pode trabalhar melhor. Então, essa situação onde a gente passa por esse sentimento de anedonia, que é justamente a sensação de não ter mais prazer naquilo que nós tínhamos tanto prazer, que nos sirva de lição para que a gente possa trabalhar melhor. O otimismo. É muito importante a gente trabalhar o otimismo. Trabalhar a nossa fé, não é? Trabalhar esse sentimento de caridade e se desdobrar no amor ao próximo, para que a gente possa se reconstruir e buscar a nossa melhora espiritual, porque primeiro nós temos que curar o espírito. Quando nós curamos o espírito, então a alma, ao longo do tempo, vai sendo curada. E a gente vai sentir esses reflexos ao longo da nossa caminhada. Se ainda não estamos percebendo isso, então nos falta a coragem da fé para que as nossas aflições sejam amenizadas e muitas vezes sanadas. Então, aquilo que é representado pela aflição, é possível que a gente esteja vendo uma situação negativa agora. Por quê? Quando estamos sofrendo, é como se o mundo parasse, né? A gente só vivencia aquela situação. O mundo para e você está ali. Só você e o seu sofrimento. Nós somos egoístas até na dor. É quando a gente diz, a minha dor é maior. Quantas vezes não vamos conversar com alguém e a pessoa chega e conversa e diz assim, você está melhor? E a gente vai dizer assim, não, estou do mesmo jeito. Ninguém está do mesmo jeito. Não é verdade? A gente diz, não, estou do mesmo jeito, como do jeito que você já sabe, cheio de problemas, cheio de doença. É aquele filho, problema que eu tenho, é aquele marido que eu tenho, é aquela mãe que eu tenho, e a gente faz uma relação assim enorme quando vai conversar com a pessoa. Não, não melhorei não, minha filha, olha, como é que eu vou melhorar se as pessoas que convivem comigo, ninguém melhora. Então não me ajuda, né? E ainda se coloca na situação do coitadinho. Eu estou pior ainda, porque a cada dia, em vez das pessoas me ajudarem, não, atrapalham mais ainda. Então, antes eu estava com aquele problema de saúde, agora já aumentou, e a gente faz uma relação assim, gigantesca das dificuldades, e não consegue vislumbrar o algo mais por trás disso, que são as oportunidades que Deus nos dá para se refazer espiritualmente. Então, nessa situação, a gente vai pontuando só situações negativas e trazendo as doenças para a nossa vida, né? Os sentimentos negativos. E tudo isso é um somatório ao longo da nossa existência. Então, quando a velhice chega, nós vamos colecionar essas situações negativas, essas aflições. Vamos culpar o outro, mas não culpamos a nós mesmos. E muitas vezes culpamos até Deus, que não olha por nós. Nós não nos colocamos na situação de causadores daqueles problemas. Não é? Porque da mesma forma que as pessoas nos prejudicam, nós também podemos estar prejudicando aquela pessoa. Então, ter um olhar caridoso para com o nosso próximo. Amenizar a aflição na vida daquela pessoa que convive conosco. Não perder a oportunidade de fazer o bem. Tudo isso está contido na pedagogia divina, não é? Que nos faculta a possibilidade, através do livre-arbítrio, desenvolvendo essas potencialidades, que é perdoar, procurar amar, saber tolerar, buscar essas ferramentas de auxílio para que as aflições que nós estamos vivenciando agora, elas sejam amenizadas. Nunca se orou tanto como nessa pandemia. Porque estamos unidos, digamos assim, na mesma dor, no mesmo sofrimento,
nos mesmos problemas e nas mesmas aflições. Então, a oração é esta ferramenta maravilhosa para aliviar os nossos sofrimentos e as nossas aflições. Muitas reflexões nós fizemos, não é? Nesses meses aí de clausura, que cada um, né, dentro dos seus lares, cada um vivendo aí, digamos assim, dentro dos seus espaços, nessa reflexão. E quantas coisas nós, nesse espaço de tempo, a gente prometeu para a gente mesmo, e até para as pessoas que a gente convive, que nós vamos fazer diferente e melhor. Por quê? Porque necessário se faz passar por certas coisas para que a gente valorize. Não que o que estamos vivendo agora, não é? Não seja levado em conta. Porém, mesmo diante da dor, nós devemos refletir sobre as nossas ações. Então, se estamos aflitos, passando por essa situação agora, que a gente possa fazer diferente, ter um olhar também de compaixão pelas pessoas, não é? Que estão vivendo aí de formas precárias, pessoas que estão precisando do nosso auxílio. Tudo isso a gente pode ajudar através da prece, através de uma palavra amiga. São as ferramentas que Deus nos coloca através do nosso livre-arbítrio, na sua pedagogia maravilhosa, na consciência que cada um de nós já tem para fazer o algo melhor. Então, essas aflições que nós temos, elas podem demorar ou passar rápido. Vai depender de como nós estamos conduzindo a nossa vida, de como nós estamos nos comportando diante das circunstâncias que estamos vivenciando agora, não é? A gente percebe que quando estamos passando por dificuldades, é uma tristeza profunda. E essa tristeza causa essa angústia, mas que, quando a gente já tem uma consciência da situação que está acontecendo, a gente vai ampliando os horizontes e dizendo, bem, isso está acontecendo agora, mas pode mudar. Isso está acontecendo comigo agora, mas eu sou capaz de mudar. Eu sou capaz de refletir, fazer de forma diferente, de ter uma compreensão diferente. E tudo isso são situações que vão sendo pontuadas ao longo do tempo. Quantas vezes nós não deixamos de fazer determinadas situações porque nós nos colocamos no lugar do outro? Se eu sei o que a pessoa está passando, então eu não vou fazer porque eu percebo que aquilo que eu vou fazer vai prejudicar as outras pessoas. Então, no Evangelho, no final do Evangelho, tem as partes que vocês já devem ter lido com relação às preces. E uma das preces que tem no Evangelho é onde se fala nas aflições da vida. E ele vai dizer, o que é que nós temos que pedir quando estamos aflitos? E a resposta é, o que você vai pedir? Vai ser bom para você? Vai ser útil para alguém? Vai servir algo positivo? Então, se quando você formular esses questionamentos e no final você perceber que vai ser favorável em todas as circunstâncias, aí o Evangelho diz, formule o pedido. Então, até quando estamos passando pelas nossas aflições, devemos saber como pedir. Se o que vamos pedir nas nossas aflições, realmente, nós estamos nos colocando na situação de merecedores. Se estamos pedindo nessa necessidade, será que eu, ao pedir, eu vou realmente trabalhar para que se transforme a partir dali em ações positivas para que eu não venha a cair
numa nova e a gente vai orar a Deus. E essa reflexão, então, todas as formas, todas as maneiras, e se vai ter realmente uma decidir se estamos fazendo hoje daquele nosso vida para que seja tudo deve passar pelo tempo da nossa vida. Porque cada um já tem a capacidade de compreender o que é melhor para a sua vida, o que é melhor para que você possa se conduzir, ou se aquilo que você está pedindo nas suas missões é diferente, é sensato. Se assim for, então, comum e seu que nós possamos promulgar isso. Ou seja, até nas nossas orações, nós temos que nos voltar diante daquilo que nós estamos fazendo, mesmo quando estamos aqui, mesmo quando estamos passando por alguma dificuldade. Então, cabe a cada um de nós fazer essa reflexão. Então, todos vamos perceber o quanto somos importantes e o quanto nós podemos modificar as nossas ações. Nessa reflexão, a gente vai fazer uma passagem do livro Na Hora do Deus. É um livro onde o Espírito dos Sete ele fala de vários pontos, não é? E esse livro foi escrito pelo Espírito Sérgio e o objeto de pesquisa foi exatamente no velório. E ele fazia os questionamentos práticos que estavam dele, porque a pesquisa foi um comportamento e como é que os espíritos depois do trabalho, como é que eles se sentiam, as sensações que tinham, o que é que acontecia. E uma das vezes em que foi visitado, está. Patrícia, desculpa eu interromper, teu áudio está cortando. E ele, quando estava lá, disse, estava lá também, velório, e aquele senhor identificou em espírito que Luiz Sérgio estava vendo ele. Luiz Sérgio percebeu que não era um senhor esclarecido, que tinha consciência que tinha ficado. Chegou perto dele e foi conversar. Quando estava conversando, perguntou a ele por que ele estava ali, sabendo que estava encarnado, por que ele estava tendo aquele sentimento. E o Espírito dizia para ele que estava muito revoltado. Oi, Patrícia. Mas estava revoltado. Seu áudio está cortando para nós. Próprios familiares. E disse, mas por que você está revoltado? Eu percebo que você é muito esclarecida. Ele disse, sou. Inclusive, poucos anos atrás, eu fui uma vez que falou do espiritismo e por isso que eu tenho essa consciência. Porém, eu estou revoltado, porque eu passei a minha vida inteira. Eu renunciei muitas coisas. Cuidei da minha mãe, que era uma pessoa doente, era uma pessoa deficiente física, vivia em cima de uma cadeira de rodas. Cuidei dos meus irmãos, todos casaram. Eu abdiquei até de me casar. Eu não me casei para cuidar da minha própria família. E eu apenas pedi isso, ele muito revoltado, sofrendo bastante aquela situação, estando ele ali vendo o próprio corpo físico. E ele dizia, mas o senhor já é uma pessoa tão esclarecida.
Cida, por que está desse jeito? Ele disse, porque eu passei a vida inteira dedicando a minha família. E olha o que é que eu ganho. Eu pedi à minha irmã que, quando desencarnasse, me colocasse a roupa que eu comprei, nova, para que me vestisse o corpo físico. Ela nada fez. Pegou a roupa mais velha e me vestiu. Olha como eu estou feio. Pedi a ela que botasse os sapatos. Estou de meia. Veja que coisa horrível. Também pedi à minha família que não me deixasse nessa circunstância tão horrorosa, cheia dessas flores que eu não gosto. Botaram justamente a que eu gostava. E por isso eu estou revoltado. Olha como eu estou horrível. E Luiz Sérgio olhou para ele e disse assim, mas o senhor não deveria estar pensando assim, o senhor já é tão esclarecido. Ele disse, não me conformo. Outra coisa, quando eu pedi a meus familiares e quando eu desencarnei, eu achei que tinha muitos amigos. Veja quantas pessoas tem no meu velório. Isso está me causando uma aflição muito grande, uma angústia muito grande. Então, Luiz Sérgio não soube argumentar, porque ele estava tão sofrido e tão revoltado, quando de repente ele olha na entrada do velório e vem se aproximando uma pessoa. E o espírito conversando com o Luiz Sérgio, quando olha e vê que aquela pessoa vem entrando no velório, vai se aproximando dele e ele visualiza a própria mãe. E ele fica maravilhado, porque ele percebe que é o espírito da mãe que vem buscar ele para alcançar outras moradas. E ele pergunta para a mãe dele, mãe, você não era enferma? Não estava numa cadeira de roda? Onde está a sua doença? Ela disse, meu filho, eu me curei. Eu não sou mais aquela. Eu vim apenas para chamar você para ir comigo. Então, naquele momento, o espírito acompanha a mãe e Luiz Sérgio, como reflexão, vai conversar com o mentor e diz, mesmo diante de tanta aflição, o que vai contar para Deus, o que vai contar para a espiritualidade, é o bem que nós fizemos. Então, nós sabemos que as nossas aflições, se desencarnarmos agora, nós não vamos deixar, digamos assim, de ser quem somos porque desencarnamos. Cada um detentor do seu conhecimento, tanto quando desencarna que vai para o plano espiritual, se está de bem consigo mesmo, se está com a consciência aliviada, ou se está vivenciando uma situação de conflito, cada um vai levar consigo essas sensações, independente daquilo que nós estamos vivenciando. Então, nas aflições da vida, nós devemos dar graças a Deus pelas oportunidades que estamos tendo para refazimento espiritual, para buscarmos essa compreensão ao longo do tempo e direcionarmos esse sentimento para distribuirmos com as outras pessoas com as quais nós convivemos o melhor que pudermos, para que essas aflições, mesmo que elas existam, elas possam ser amenizadas e possam ser trabalhadas num sentimento de oportunidade para cada um. Então, todos nós somos capazes de reconstruirmos a nossa história, de buscarmos algo melhor para a nossa vida. Todo sentimento que nós temos de amor, de afeto, é esse sentimento que nós devemos trabalhar para que a gente possa mudar as nossas aflições e transformá-la em benefício para a nossa própria vida, colocando-as como aprendizagem. Devemos oferecer para as pessoas o que de melhor nós temos. Buscarmos conciliar ou nos reconciliarmos com aqueles a quais nós convivemos, que muitas vezes acreditamos que nos causa sofrimento, e trabalhar o sentimento do perdão.
transformar a aflição em felicidade, construindo pouco a pouco, dia a dia, as oportunidades que a vida nos oferece. Então, Patrícia, sim, nós estamos com o horário estourado, viu? tá certo. Vamos, nesse momento, né, refletir sobre isso. Então, que nós possamos, nesse instante, levar para os nossos lares, não é? O amor, a compreensão, a misericórdia de Deus, nesse aprendizado, e que nós possamos, a cada dia, nos reconstruirmos interiormente. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a presença e a participação da nossa amiga Patrícia. Foi muito bom o trabalho. Com toda certeza, ficou aqui uma lição maravilhosa para que nós possamos refletir. E, sem mais delongas, que ela possa levar um abraço fraterno a todos que fazem parte da instituição que ela faz parte e todos os participantes, trabalhadores, visitantes, das casas irmãs, que sintam-se verdadeiramente abraçados por nós que fazemos os Semeadores da Fé. Então, nós pedimos para o nosso querido irmão Genilson para fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, Jesus, nosso amado Mestre, te agradecemos mais uma vez por esse momento que nos permitiste, podemos aprendermos mais um pouco do teu ensinamento de luz. Sendo assim, Mestre querido, te rogamos, nos proteja, nos ilumine e nos conceda a sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.